boa noite para você que acompanha o programa Falaban, essa iniciativa, a criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, base com 40 cidades. A gente chega encostado lá no Paraná, uma das maiores bases territoriais do estado de São Paulo, da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul. Com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, nós vamos dar início a esse programa de hoje, como eu costumo fazer de brincadeira aqui, falar comigo mesmo, né? Eu vou fazer alguns comentários com vocês, responder algumas perguntas que foram encaminhadas, que são recorrentes aqui da categoria profissional, gente que pergunta, gente que interpela, gente que não concorda, que discorda, que concorda. Então, a gente tem aí um programa que vai dar bastante fala. Eu vou tentar ser bastante objetivo também, né? Mandando um beijo para a Licinha, Vitória, que estão lá acompanhando o programa. A gente fica contente com a sua audiência. E pedimos para que você comente com os seus colegas, você que acompanha o programa, comente com os demais colegas que não sabem ainda da existência desse programa. É uma realidade, a gente tem que ser real e dizer, tem mais interesse esse programa para várias outras categorias profissionais do que ainda a categoria bancária. Tem alguns bancários que desconhecem, você chega e fala assim, ó, você já assistiu o Falaban? Aí a resposta é, o que é isso? Não sabe, né? A gente faz esse programa com bastante carinho já há 4 anos, as pessoas estão descobrindo aos poucos, e eu fico, se fizer uma comparação, eu fico bastante chateado, porque você vai fazer o sorteio dos brindes, que eu vou falar também hoje aqui, você tem 700 acessos em 1 hora e meia de transmissão. Aí você faz um programa falando sobre os problemas da categoria, você tem 30, 40 no dia seguinte vai para 70, 80, 90, e quando você pergunta do programa, a pessoa desconhece, né? Então, é importante que a gente divulgue esse trabalho, né, para os demais. Tem gente que copia, que passa para os seus colegas de profissão, independente de ser ou não bancário. Por exemplo, eu tenho que fazer um comentário rápido aqui, que é um dos assuntos que eu tenho, que os metalúrgicos estão fazendo uma convenção coletiva de 2 anos, né? E estão pegando aí uma reposição salarial de 6%, um pouco mais de 6%, que é uma negociação feita, vou me atrever a falar, nos moldes da categoria bancária, porque a gente já vem fazendo aí há 4, 5 negociações atrás, nos moldes dos 2 anos, quase que conseguimos fazer por 4 anos, mas os 2 anos já é realidade para a categoria bancária. E agora os metalúrgicos também estão fazendo. A gente deixa um grande abraço aqui para a equipe do Leandro, né, que é conhecido por muitos colegas aí, pela desenvoltura do trabalho, e é assim que a gente conquista, né? É trabalhando, é negociando, é discutindo, é levando adiante tudo aquilo que a categoria traz para a gente. Eu vou pedir para a Ana colocar aí as perguntas para a gente, Ana, e eu vou meio que mesclando com os assuntos que eu quero falar aqui, para tentar não ir muito longe com esse programa, né? Quais são as perguntas que a gente tem aí? Sindicato, voz e proteção, né? A gente está aí trabalhando para ser o interlocutor da categoria, quanto mais, tá? Então, vamos lá. Você acredita que a participação dos bancários nas assembleias fortalece as negociações e conquistas da categoria? Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Quando nós fazíamos a assembleia presencial, nós tínhamos aquela preocupação dos colegas que, olha, o banco vai mandar um espião ali. Eu estou falando do meu jeito, mas isso é uma verdade, tá? Vai mandar um espião para saber quem é que estava na assembleia do sindicato. Pois bem, pós-pandemia ou durante a pandemia, nós criamos essas assembleias virtuais, quando você não precisa sair de casa, não precisa sair do trabalho, você pega o seu celular,
entra lá no link, a pergunta tal, você concorda ou não concorda, porque é sim ou não abstenção. Você não é obrigado a votar engessado, né? E a votação nessas assembleias, elas são bastante importantes para direcionar a gente, para dar rumo, para dar norte, para a gente saber o que é importante para a categoria ou não, tá? Então, vamos usar a experiência recente. Semana passada, nós tivemos uma assembleia do Banco Bradesco para discutir. Pela primeira vez, o Bradesco assina uma parceria com o movimento sindical para pagar a PPR, que é a produtividade própria do banco, e a PRB, que é uma produtividade do Bradesco. E não desconta na PLR, já ficou bem claro isso. E a proporção de votação para nós, o que é bastante significativo, que aqui na base da diretoria do Bradesco, nós temos mais de 500 bancários hoje. O Bradesco está falando em desligar mais umas 100 pessoas aqui da base de Sorocaba, esse número vai cair. Mas o que nós tivemos de votação nessa assembleia, PPR, PRB, foi bastante significativa, não foi 100%, tá? Longe disso. Mas a votação foi 98%, 99% a favor da negociação. Repito, o Bradesco nunca havia admitido uma produtividade própria, um programa próprio, e agora eles estão admitindo, não é? Então, feita essa assembleia, que 99% dos colegas que votaram concordaram, mostra que a gente está no caminho correto. Essa votação das assembleias, seja de qual banco for, a não ser que alguém faça uma colocação específica por banco, é para quem sindicalizado ou não. É importante que o colega entenda que mesmo ele não sendo sindicalizado, ele pode optar, tá? Porque para ele é interessante, então ele vota a favor ou ele vota contra, independente, mas ele tem que entender que é para ele. O sindicato trabalha em prol de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, aqueles que acreditam no trabalho do sindicato e aqueles que não acreditam, né? Que existe uma divisão, né? Tem gente que acha que vai conseguir qualquer coisa do banco individualmente, que a gente diz que está redondamente enganado, mas não quer se sindicalizar. Então, a gente respeita e continua fazendo um trabalho por eles, né? Então, a participação nas assembleias é fundamental, seja de qual banco, de qual instituição, de qual categoria profissional, você tem que participar das assembleias. Outra pergunta, Ana? Eu vou, enquanto não chega a pergunta aqui, aí. Você concorda que o sindicato deve ser avaliado pelo seu trabalho em defesa da categoria e não por questões partidárias? Gente, o sindicato discute política. O sindicato discute política trabalhista. Tá? Esse é o básico de um sindicato. A questão partidária vai depender muito daquela ou daquele outro sindicato. E nós não podemos esquecer que o sindicato é uma instituição de esquerda. Por que de esquerda? Porque defende o interesse do trabalhador. Tá? Não é porque o sindicato é comunista, é subversivo, é baderneiro, é tal. Nós discutimos os problemas da categoria. Então não me vem com essa desculpa de que não, o partidarismo tal. O partidarismo faz parte do movimento sindical. Agora, alguns sindicatos levam mais a ferro e fogo e outros sindicatos nem tanto. Por isso nós temos algumas centrais sindicais no país, né? Central sindicato é CUT, é Força Sindical, é UGT,
sindicatos bancários de Sorocaba é vinculado ao UGT, mas nós não deixamos de discutir os problemas dos colegas. Agora, se você vier perguntar em quem você vai votar, nós temos a nossa opinião. A nossa opinião, ela é bastante firme em dizer, enquanto você estiver votando em patrão, em representante da sua igreja, em latifundiários, né? Que tudo resumido são essas categorias de maior volume financeiro. Enquanto você estiver votando nesse candidato político, você vai ter menos candidatos defendendo a sua postura, a sua sobrevivência, a sua existência, as suas necessidades. Então, é importante que a categoria, que o sindicato tenha uma defesa da categoria. E se ela passar pelo partidarismo, nós temos que defender, né? Nós fomos criticados agora, semana passada, por ter participado de um congresso, de uma conferência nacional, onde foi tirado lá o apoio, né, à reeleição do presidente da República. E hoje, honestamente falando, não tem como discutir o ex. Pelo amor de Deus, não dá para discutir. E essa conversa partidária, ela está dentro da categoria profissional. E não é da categoria bancária, está no metalúrgico, está no comerciário, está em todas, o petroleiro, está em todas as categorias profissionais. Por que nós não podemos falar a respeito? Se a igreja está falando a respeito, se o militarismo está falando a respeito, por que o sindicato não pode? Vamos deixar claro, o sindicato está aqui para defender o interesse do trabalhador. Ou alguém tem alguma ilusão de que vai chegar lá na barba do banqueiro, no representante do banco, se você já tem dificuldade para conversar com o gerente na sua agência. Vamos entender outra coisa? Você fica 8, 9 horas por dia dentro da sua agência trabalhando, recebendo orientações, informações, cobranças e tudo mais. O sindicato passa na tua agência por 5 ou 10 minutos, entregando informativo, alguém que é importante, alguma coisa que é importante para você, o seu colega do lado direito, o seu colega do lado esquerdo, entenderam? É interessante para todos os lados. 5, 10 minutos dentro da agência faz frente a 8, 9 horas de trabalho por dia. Você não concorda que as informações que vêm institucionais, elas são maiores do que os 5, 10 minutos que um sindicalista possa falar com você dentro da tua agência? E alguns colegas ainda tratam com desdém, né? Eu já frequentei muitas agências que a hora que você chega na mesa do cidadão, ele pega o telefone e ele faz de conta que está conversando com alguém. Já vi isso várias e várias vezes. E quando você senta para esperar, para poder conversar um pouquinho, ele diz que vai procurar alguma coisa no arquivo, se enfia lá para dentro da agência e não volta mais. E o telefone fica ali em cima da mesa. Então, vamos deixar bastante claro. A política partidária, ela faz parte da política trabalhista. Uma coisa está envolvida com outra. Você pode gostar mais ou gostar menos, mas é uma realidade. E a gente não pode fugir dela. Porque tem algumas coisas que nós temos na nossa categoria profissional, ou qualquer outra categoria profissional, que está sendo retirada lá do Congresso. Sabe quem é que tem representatividade lá no Congresso? O patrão, a igreja, o militarismo, né? Trabalhador, em meio a 500 deputados, nós não temos 100. Você acha que qualquer coisa que for favorável ao trabalhador, você vai botar em meio a 500 pessoas e esses 500 vão votar em nosso favor? É só parar para pensar um pouco. É a mesma coisa que você entrar num campo de futebol onde tem a torcida única do time A e você é do time B. Você entrou lá para acompanhar o seu time e não pode abrir a boca. Todo aquele volume de pessoas vai estar torcendo contra o seu time. Você está ali sozinho.
É o que acontece no Congresso. Em meio a 500, nós temos 100. Os outros 400 votam contrário. Por isso que até agora ainda não mudou a jornada 6 por 1, que nós pedimos 5 por 2. Quem trabalha no comércio, por exemplo, só tem um dia da semana para descansar, e nem sempre é domingo. E quando é domingo, ainda existe uma troca, que alguém tal e trabalha 4 domingos por mês. Então, essa é uma realidade e a gente não consegue separar política partidária da política trabalhista. Temos que levar a política trabalhista, mas a partidária também faz parte. Outra pergunta, Ana. Como você vê a importância do sindicato que atua de forma independente, buscando resultado para todos os bancários, sem distinção política? Acabei de falar agora, nós temos várias centrais sindicais no país, uma meia dúzia, 7, mais ou menos. E a política partidária ela está envolvida, mas os sindicatos independentes, né, entendem o que é bom e o que é ruim para a categoria. Então, se nós temos um partido político A votando contra o interesse do trabalhador, o nosso sindicato vai ser contra aquele político. Se tiver um político votando a favor do trabalhador, o sindicato vai estar a favor daquele trabalhador. Então, a importância de um sindicato que atua independente também é fundamental. Porque você não fica seguindo uma linha, né? Vou falar de novo da religião, que o pastor sobe lá no púlpito e fala tudo aquilo que ele quer falar e pede dinheiro, e o fiel vai lá e dá dinheiro, e você compra uma fazenda, e você tem dinheiro de sobra para fazer isso, fazer aquilo, mas voltado para aquele que está ali acreditando que aquela religião está levando ele adiante, aquele ali não está levando nada em troca. Recebe a palavra, mas o dinheiro ou as ações, elas são pequenas, né? Se eu começar a falar muito aqui de política, eu vou acabar falando o nome desse, daquele, e vai ficar chato. Então, o sindicato que atua independente, mas fala em nome do trabalhador, ele é fundamental também. Você não precisa ficar puxando a corda para um lado, puxando a corda para o outro, desde que você tenha a mesma finalidade. Você pode puxar a corda para os dois lados, da central A, da central B, porque você está falando em nome do trabalhador. Em nome do trabalhador, isso que é importante. Ah, mas eu tenho 50 anos de banco, eu tenho 51 anos de banco, vou fazer agora no final do ano. Mas eu nunca me desviei do ideal que eu tenho de defender o trabalhador. Eu nunca me desviei. Ah, mas o político A, o político B, o político C, eu não tenho esse vínculo. Eu já fui convidado para ser político partidário. Só que me chamaram de incógnita, porque não sabem o que eu penso. Só que eu não penso político partidário, política partidária. Eu penso política trabalhista, né? Se tem uma categoria que está precisando no apoio, eu vou estar favorável a essa categoria. Se tem uma outra categoria que está precisando de uma votação para melhorar a sua condição de trabalho, eu vou estar junto. Acabei de falar do metalúrgico negociando por 2 anos, o bancário já faz isso, fazem 5 negociações aí, se não me falha. Eu vou estar sempre do lado do trabalhador. Então, se não me serve a política partidária, eu faço a política trabalhista. É importante de qualquer modo. Ana, mais uma vez, mais uma pergunta, por favor. Eu estou tentando ser bastante objetivo aqui, gente, porque não tem que ficar falando muito. É a nossa vida, é assim que a gente trabalha, é assim que funcionam as coisas aqui. Desculpa. Em que medida você acha que a união e a participação coletiva podem garantir melhor condição de trabalho para a categoria bancária? Gente, a grande realidade é a seguinte: você vai para dentro do banco hoje, você encontra uma juventude ali de 20 e pouquinho de idade.
poucos, com 30 e pouco de idade. E esse pessoal não é criticar, mas é falar a verdade. Esse pessoal nunca foi para a rua reivindicar, fazer uma manifestação, mostrar insatisfação, não sabe o que é tomar sol, chuva, correr o risco de perder o emprego, porque a nossa categoria profissional, que já foi de 1 milhão de trabalhadores, nós estamos reduzidos aí a pouco mais de 400 mil, uma grande parte do nosso pessoal está mudando para as cooperativas, Sicoob, Sicredi, né? E executando funções lá iguais à nossa. Depois vem as instituições financeiras terceirizando, veja aí, Pulse, antiga SX, a TUS ali em Piracicaba, lá no sul, né? Novo Hamburgo, por exemplo, em Minas. Então o banqueiro vem meio que esparramando a nossa função profissional, a nossa função trabalhista, que começou com o correspondente bancário, há uns 10, 15 anos atrás. Olha, nós queremos disponibilizar o banco para todo o país. Só que o maior volume de correspondente bancário estava aqui na região sudeste. Não estava lá na Amazônia, não estava no sertão do Agreste, né? Estava aqui na região sudeste. E aí, eles fizeram esse boom de esparramar a nossa atividade, que em 2017 o seu Michel Temer acabou com a atividade FIM, que era a atividade bancária, e hoje nós temos terceirização dentro da nossa categoria. Agora, a participação coletiva, ela é importante porque ela leva o nosso problema para dentro das instituições financeiras, falando de banco, né? Se tem uma jornada que está extrapolando, a gente leva o problema lá. Se existe um problema de assédio moral, assédio sexual, a gente leva lá. Se tem uma cobrança indevida, se tem algum programa errado aqui embaixo, no chão de fábrica, dentro das agências, a gente leva lá. Tem banco que diz, olha, vocês são nossos consultores gratuitos. Sabe por quê? Porque a gente leva o problema direto para quem toma conta de pessoas. Nós tomamos conta de pessoas aqui. O RH toma conta de pessoas lá. E aí a gente aponta para o banco, ó, o que vocês estão fazendo aqui está errado, o que vocês estão fazendo aqui não está dando certo, o que vocês estão fazendo aqui está extrapolando a medida do possível, né? Tem um banco aí que já passou para os gerentes, que não tem mais agência para trabalhar, estão avulsos na praça, fazer 10 visitas por dia. 10 visitas por dia. É humanamente impossível. Ou você faz as 10 a toque de caixa, não vai produzir nada, porque você não vai ter tempo de conversar. Se é que a empresa vai arrumar um espaço para você conversar. Porque você chega numa determinada empresa, pode ter uma reunião de diretoria, pode ter um problema pontual lá que precisa ser resolvido pelo presidente, né? E você tem que esperar. Porque hoje as empresas não vêm no banco, o banco vai para a empresa, né? Vocês já ouviram isso, vocês já sabem disso. O coitado do velhinho que paga o pato ali no autoatendimento, quando tem alguém para ajudar, ainda beleza. E quando não tem? E quando tá ali e a pessoa tem 4 minutos para atender o cliente, o velhinho, coitado, e nesses 4 minutos ele tem que oferecer todos os produtos do banco para depois ensinar ele a colocar a mão na máquina ali. Aí você muda do banco, passa, né, esse grupo de velhinhos para uma outra instituição, e lá na outra instituição já houve denúncia de que estão fazendo venda casada, promovendo um monte de sacanagem contra o velhinho, né? E a história se repete, quer dizer, tanto faz aqui como lá, existe uma carga em cima do coitado, do aposentado, que de repente não consegue receber o seu valor, a sua aposentadoria, porque ele tem que comprar os produtos do banco.
Porque se ele não comprar, aquele atendente que está ali no mês seguinte não vai estar lá, porque foi mandado embora, porque foi transferido, porque... E o velhinho, ele tem coração bom, ele tenta ajudar. Há umas 3 semanas atrás, eu soube de uma senhora que, em meio a R$ 1.500 que ela recebe de aposentadoria, ela estava levando para casa R$ 600. O restante ela estava deixando ali de produtos que cada um vinha pedia para ela comprar e ela comprava, tadinha. Então, né? É importante a atividade coletiva? É importante que você entenda o que o sindicato está falando? É importante que você fale para a tua família, olha, o que o sindicato está falando lá é algo que eu não posso falar. Porque se eu falar, corro o risco de ser demitido, corro o risco de mudar de setor, corro o risco de perder a minha carteira. Vocês já ouviram isso? A sua carteira é ótima, maravilhosa. Você trabalhou para fazer aquela carteira fino da bossa. E aí vem o gerente e fala assim, ó, a partir de amanhã, essa carteira aí você vai passar para fulano, você vai pegar o PDD, né? Pendências, isso acontece muito no meu banco. Funcionário que vai muito bem e o gerente não gosta dele, pega e joga ele na última carteira, que ele não tem condição de trabalhar. Já diz, é a última, só tem cácula. Só tem gente que não tem mais por onde, negociando com o banco, emprestando dinheiro, que é isso que o banco quer, né? Aí joga essa pessoa lá, na última carteira. Então, é importante. Negociação coletiva é bom para todos, é bom para todos. Sindicato, voz e proteção da categoria. Foi isso que eu quis falar no começo aí. Ô, gente, a Ana já passou aqui as perguntas que a gente tinha fundamental. Eu tenho aqui mais alguns minutos para falar. Eu quero falar para vocês o seguinte. A Conferência Nacional de que nós participamos no final de semana passada, dias 23 e 24 de agosto, foi para referendar o que nós temos de mais importante hoje para ser discutido com o patronato, que é fechamento de agência e demissões, né? Então, o banco fecha uma agência, naturalmente não vai ficar com o gerente ou administrativo daquela agência. Os demais migram para uma agência maior, mas ali ele não vai ficar com 2 PJ, 2 PF, 2, acaba fazendo opção, pelo que eles dizem, pelo melhor profissional. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas vamos dizer que eles ficam com o melhor, desligam um, desliga o outro, tal. Eu ia falar especificamente de um banco aí que no primeiro semestre desligou 64 funcionários aqui na nossa base territorial. É o Bradesco, pronto, já falei. Tá? Mas o que a gente precisa falar é que nessa conferência nacional foi feito um destaque para um marco histórico que a maior parte dos colegas que trabalham em banco hoje não participaram, não viram e têm desconhecimento do fato. Em 1985, lá se vão 40 anos, então quem tem 20 anos de idade, 25, 30, nem imagina o que aconteceu. Em 1985, houve aqui em Campinas, que é a base da nossa federação, um encontro de bancários, onde era esperado em torno de 3.000 trabalhadores para discutir os problemas que a gente enfrentava na época. A inflação era galopante, 20%, 30%, 40% ao mês. Ao mês, vocês ouviram isso? Não é 5%, 6% ao ano, 30%, 40% ao mês. Esse encontro em Campinas foi feita uma discussão muito grande e fez o agrupamento, como eu falei, pensava-se em 3.000, de 10.000 trabalhadores bancários no estádio do Guarani. 10.000 trabalhadores. E dali saiu uma manifestação que durou 2 dias, 2 dias no mês de setembro, dia 10, dia 11 de setembro, se não me falha a memória, que a categoria profissional atingiu o objetivo que queria.
E mais do que isso, dali foi criada a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, que a gente fala, que são todas as cláusulas que a gente tem ali de obrigação patronal para com o trabalhador. Dizem a maior convenção coletiva do Brasil e do mundo, que a gente discute até o teletrabalho, a nossa convenção coletiva. Então, começou esse assunto lá em 1985, completando 40 anos, né? Eu já trabalhava na categoria profissional, sei que foi um marco muito importante e foi discutido nessa conferência. Davi Zaia, que é o presidente da nossa federação e que de vez em quando a gente entrevista, conversa aqui, era um jovem batalhador que virou presidente do Sindicato de Campinas, depois presidente da federação, hoje é secretário da Compec, tem uma visibilidade para todos os bancos do Brasil, né? E tudo isso começou lá em 40 anos atrás, 1985. Então, você que hoje diz, eu não preciso do sindicato, ou você precisa, porque a convenção coletiva ampara tudo aquilo que você tem. Tudo aquilo que você tem hoje, TIC, PLR, auxílio creche babá, né? Convênio médico-dental, está tudo incluso na nossa convenção coletiva. Dá uma olhadinha, está disponível na nossa página, acesse nossas ferramentas, as nossas mídias. Tem tudo ali, dá uma olhada, vê o que você pode, o que você não pode, o que você tem e o que você tem. Eu queria falar que o que você não tem, a gente volta e meia está trabalhando atrás. Eu falei agora há pouco que nós tivemos uma assembleia do Banco Bradesco e ela falou a respeito da PPR e da PRD, tá? Tem mais uma conquista que a gente ainda vai submeter à categoria, que é a CCV, Comissão de Conciliação Voluntária ou Própria. O que é isso, Julião? É uma negociação que é feita para o trabalhador que foi demitido da instituição, desde que não seja uma demissão por justa causa, que eu quero lembrar de falar de justa causa. O trabalhador procura pelo sindicato, o sindicato vai marcar uma reunião com o RH do banco, vai disponibilizar o advogado do sindicato, o departamento jurídico do sindicato, então o advogado, o departamento jurídico, o demitido e o RH do banco. E nós vamos fazer um relato do que o bancário disser que aconteceu na vida dele enquanto trabalhador, tá? E aí o banco vai fazer uma análise daquilo que foi relatado pelo trabalhador e vai fazer uma proposta de valor. O que é que isso significa? Significa que você não vai precisar procurar uma testemunha para o seu processo, tá? Basicamente é isso. Que você não vai precisar pagar 30% do valor do seu processo para um advogado de fora, que você vai contratar para poder falar em sua defesa, tá? Então, feito isso, o banco vai fazer uma proposta e aí a gente diz o seguinte, só um minutinho, por favor. E o banco vai falar o seguinte, olha, o seu processo vale para nós 100 mil, tá? Vamos fazer uma avaliação daquilo que você reclamou, por isso que tem que ser muito pontual, muito perfeito o que você fala para o nosso advogado, o nosso departamento jurídico. Muito bem, ofertado, qualquer que seja o valor, cabe a você, o demitido, concordar ou não. Ficou bem claro isso? Concordar ou não. O sindicato não vai falar para você, tá bom, não tá bom. Você é quem tem que dizer se foi bom para você. Aí você já tem um emprego em vista, você já está saindo, daqui uma semana você já está trabalhando onde você quer, você aceita se você quiser. Se você não aceitar, você pode procurar um advogado, você pode procurar suas testemunhas, você pode juntar os seus documentos e entrar com o processo na justiça. Tá bem?
Nós estamos conquistando esse benefício para o trabalhador do Bradesco, porque o senhor Davi Zaia, como eu falei agora há pouco, presidente da federação, lá nos anos 80, ele já lançou essa comissão de conciliação. E foi muito criticado pelo movimento sindical naquela oportunidade, mas a ideia era trazer uma facilidade para o trabalhador que estava migrando para uma outra entidade. Você está saindo da instituição A, mudou para B, mudou para C, mudou para D. Então, é importante que você acompanhe e que você entenda, funcionário do Bradesco, que nós vamos submeter isso a você também, fazer parte dessa conciliação, e a partir do momento que tiver assinado com a Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, nós vamos poder estender isso para o estado todo, né? Então, você quer participar, você tem ali os seus fundamentos, o seu motivo de reclamação, muito bem, a gente vai discutir isso. E o banco vai fazer uma proposta, uma oferta. Se tiver contento, se você gostar da proposta, você aceita. Se você não estiver contente, você não aceita. E aí você procura um advogado, né? E toca a sua vida no judiciário, esperar o tempo que levar para julgar o seu processo. Tá bom? Isso é muito importante. Já é feito com o Banco Itaú. E o Banco Bradesco está fazendo agora negociação do movimento sindical. Nós já colocamos isso na FENABAN, para que seja feita para todos os bancos. O Bradesco já avançou uma etapa, muito bom para nós, né? Se você gostar da ideia, você vai fazer o uso dela, se não gostar, segue sua vida normal, tá bom? Falando em vida normal, o Banco Itaú acabou de me ligar, agora de pouquinho, agora à tarde, para comunicar que a PLR do Banco Itaú, vai ser pago no próximo dia 25/9, 25 de setembro. Tá? Então, já está confirmado por funcionário do Banco Itaú que a PLR virá no dia 25/9. Tá ok? Bem falado aqui, para desviar o assunto do Bradesco para o Itaú. Informe sobre cursos. Nós temos aqui os nossos cursos de CPA, CEA, paternidade. E aí eu trouxe uma colinha aqui que eu vou ter que ler para falar para vocês. O que nós temos ainda de cursos para esse final de ano, que é importante, depois, se a Ana puder colocar aí, a gente agradece bastante, fazer uma divulgação. Nós temos uma turma de CPA 10 agora, para o próximo dia 13 de setembro. Então, CPA 10 para 13 de setembro. Depois, nós temos CEA, para o dia 11 de outubro. Então, é data de início, tá bom, gente? Data de início, depois tem as datas específicas para poder concluir esses cursos. Então, CEA, 11 de outubro. Depois, esse aqui, paternidade responsável, no dia 9 de outubro. Tá bom? Então, para seguir o calendário, CPA 10, 13 de setembro, paternidade responsável, 9 de outubro, CEA, 11 de outubro, e agora a cereja do bolo, curso de Libras online, curso de Libras, tá bom? Para você que trabalha no banco, que tem dificuldade para poder atender um cliente, que tem as suas dificuldades de fala, de audição, né? No dia 3 de novembro. 3 de novembro. Então, você liga para cá, 3229-2990, e pede para falar com a Mariângela, tá bem? 3229-2990, e fala com a Mariângela para poder se inscrever nos cursos que eu acabei de falar. O importante, que Mariângela não me falou, mas a gente tem que te dizer, é que para agora 2016, essas nomenclaturas, CPA, CEA, elas vão mudar. Elas vão mudar para uma outra nomenclatura que eu ainda não sei. Mas esses cursos que eram feitos para durar 4, 5 anos, aparentemente, você vai ter que passar por essas provas junto ao Banco Central
de ano em ano. Então, no primeiro ano, você vai responder 10 perguntas, se passar, tudo bem. No ano seguinte, vão te dar mais 10 perguntas, você passar, beleza? Se depois, no outro... Então, eles vão picotar esse volume de perguntas que você responde para fazer hoje o CPA, o CEA, e vai ter uma outra nomenclatura. Agora, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil? Não dá para a gente falar, porque vai depender da ação. A hora que chegar o momento e você pegar aquilo e falar, nossa, aí é que a gente vai tomar conhecimento. Por isso, nós estamos orientando para que você faça esses cursos agora, porque nós sabemos como ele funciona. E depois você vai acostumando com ele à medida que o tempo for passando. Nós não temos CPA 10, CPA 20, CEA a vida toda, a gente tem que se adaptar. Agora que nós estamos adaptados, vai mudar de novo. Então, é importante que você faça dentro do que a gente está colocando aqui, que a gente faça parte, né? Que você faça parte, usando da experiência que a gente tem hoje com o CPA e com o CEA. Tá bom? Eu falei do PRB, do PPR do Bradesco. Dia 4 agora, dia 4 é quinta-feira, nós vamos assinar um acordo na Federação dos Bancários para legalizar, então, essa produtividade própria do Banco Bradesco. Tá bom? Faltou eu falar ali atrás, mas está colocado aqui. Eu acho que eu estou meio finalizando aqui. Ok. Nós fizemos agora no dia do bancário, mas eu gostava daquela festa. Nós também gostávamos da festa. Segundo o churrasqueiro, nós juntávamos aqui 1.500 pessoas, mas na verdade 300, 400 bancários e seus familiares. E nós tínhamos bancários que traziam primo, prima, sobrinho, né? De monte, e enchia o nosso clube e a gente disponibilizava ali da alimentação, da bebida, era uma festona. Mas para o bancário era um pouco complicado, porque ninguém vinha lá da ponta, encostando no Paraná, para tomar chopp aqui em Sorocaba e depois voltar para casa, no trânsito, que é sempre complicado. Nós sorteamos agora, no último dia 28, 94 brindes, frigobar, notebook, celular, tablet, filtro de água, cafeteira, televisão, né? Produtos de qualidade, coisa que quem ganhou ficou muito feliz da vida, através de um sorteio que, primeiro, separado por banco, banco A, B, C, D, cada um recebeu um produto, e depois por roteiro, as duplas que vão para a cidade tal. Então, feito esse sorteio, nós contemplamos aí, minimamente, 94 bancários que ficaram muito felizes com os prêmios arrecadados. Voucher de R$1.000 para você gastar num Carrefour da vida, ou através do eletrônico, né? Você pode frequentar uma loja ou fazer o pedido eletrônico no valor de R$1.000, gastar com o que você quiser. Essa é a forma que o Sindicato dos Bancários de Sorocaba encontrou para poder não deixar no espaço perdido aquilo que a gente foi obrigado a fazer durante a pandemia. Durante a pandemia, nós criamos esse sorteio e não estamos expondo o trabalhador ao risco de pegar a estrada depois de consumir bebida alcoólica, que era legal, era bacana, mas para o bancário eram mais os aqui da base de Sorocaba. Os mais distantes, não. E nós temos gente de tudo, de Salto, de Itapeva, de Capão Bonito, de São Roque, de Mairinque, de Alumínio, né? Acho que era Açoiaba da Serra, Boituva, pessoas que ganharam os brindes em toda a região, o que agrada muito a gente. Fora os 10 brindes que nós sorteamos todo mês. Sorteamos 10 brindes todo mês. É Alexa, caixa de som, faqueiro, kit para churrasco, né? Então foi a forma que a gente encontrou
de contemplar os colegas, os bancários, tá bem? Cooperativa de crédito, a Ana coloca aqui para a gente, muito, muito, muito importante. Nossa tabela de juros está mais baixa do que a tabela de banco, você acredita? A cooperativa é desse tamanho perto dos bancos por aí. Para você fazer um empréstimo aqui com a gente, a taxa de 2,05 para quem faz em até 6 vezes o empréstimo. Então é importante que você entre em contato com a gente. Liga nesse número, 997008616, fala com Helena, provavelmente ela que vai atender o seu telefone, e expõe para a gente a dificuldade que você tem. Alguns colegas, por mais que bancário, que saibam como é que funcionam as coisas, estão endividados com consignado, com cheque especial, né? E aí a cooperativa tem uma proposta diferente para você, com uma cobrança menor. Seguimos as regras do Banco Central, tá bem? Não é porque você é amigo do Julião que você pode pegar o dinheiro diferente, negativo. Você vai fazer com a gente aquilo que você faz no banco. O que acontece é que a nossa tarifa, o nosso juro é menorzinho, é pequenininho, é menorzinho. Então a gente aconselha você, você está precisando de dinheiro, você está dispondo de uma grana federal aí, de juro do cheque especial, liga para nós, liga para cá, conversa com a gente, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer por você. Cooperativa de crédito dos bancários, ela existe desde 1960 e ela vai pancada, tá bom? É uma cooperativa já bastante antiga no nosso meio e que a gente está reavivando o seu trabalho hoje, fazendo com que ela seja do conhecimento da categoria. E vamos falar a verdade, quem precisa do dinheiro, carro quebrou, bateu, o telefone caiu dentro da piscina, o tablet parou de funcionar, tem sempre uma coisinha acontecendo com a gente para a gente poder ou precisar fazer uso do dinheiro. Eu vou dar uma repassada nas coisas que eu tinha aqui, né, que eu fiz de observações, as perguntas que vêm para a gente. Vou falar de novo sobre a divergência de opinião, né? Você pode ser favorável ao candidato A ou ao candidato B. Você pode ser contra um ou contra o outro. O que você não pode ser é contra o trabalhador, contra a sua a sua categoria profissional. Independente de qual seja. Eu estou falando aqui como bancário, mas se você é metalúrgico, se você é petroleiro, se você é comerciário, qual a categoria você pertencer? Você não pode ser contra aquilo que o seu sindicato está apoiando, porque nós chamamos a Assembleia para você vir participar e opinar a respeito daquilo que a gente está defendendo. Tá? Então, nós não podemos ficar engessados aqui e falar, olha, nós vamos lutar pelo seu candidato, tá? Olha, nossa opinião é do outro lado ali, mas o lado de cá tiver, a gente vai ajudar você também. Nós temos um lado, que é o lado do trabalhador. E aí, para nós, não importa se você é religioso, se você não é, se você torce para o time A, o time B, se você gosta mais do ator A, do ator B, se você gosta mais do salão de beleza A do que do B, nós não podemos entrar nessa discussão, falar bonito, nessa seara. Nós estamos aqui para defender o trabalhador, o trabalhador. Se é prejudicial ao trabalhador, o sindicato não vota a favor. Se é prejudicial ao trabalhador, nós somos contra aquela ideia. Se tem alguma coisa, um plebiscito que é a favor do trabalhador, o sindicato vai estar ali a favor do plebiscito. Então, nós não podemos entrar nesse jogo dividido. Eu estou falando da polarização, tá bem? Pensa que se nós tivéssemos que levar uma negociação salarial, onde um banco quer tanto e o outro quer tanto, como é que a gente vai para uma discussão nacional?
Como é que nós vamos para uma discussão nacional? Nós temos que ter uma opinião formada. Nós temos que ter o amparo da categoria. Nós temos que ter a opinião que a categoria traz para nós. Ah, Júlio, mas você está sendo político. Agora sim. Agora eu estou sendo político partidário. O partidário que eu digo, você tem que ser favorável ao trabalhador. Escuta o que eu estou falando. No Congresso são 500. 100 votam a seu favor. 100 votam a seu favor. Os outros 400 não. O que é que você espera para o próxima votação? O próximo pleito de votação? Você vai colocar gente lá que não vota a seu favor? E olha, a igreja não está votando a seu favor. Tá? Então, é importante que você entenda esse lado. O sindicato é favorável ao trabalhador. Se é ruim para ele, nós não votamos aquilo. Se é bom para ele, nós votamos a favor daquilo. Tá? Eu vou contar uma passagem minha, uma passagem que não é conto de fada. Eu tentava aqui fazer uma parceria com um grande hospital que atende aqui em Sorocaba. Hoje atende, mas mudou o nome. Não é mais o mesmo nome. E aí veio um representante aqui. E ele conversou, falou, disse. E eu expliquei para ele o seguinte, falei, olha, nós já temos um convênio saúde. Um banco é o convênio A, o outro é o B, o outro é o C. Mas nós já temos. Agora, o que você quer fazer com o sindicato tem que ser mais vantajoso do que o plano que nós temos. Cada banco tem o seu. E o que você está oferecendo tem que ser mais vantajoso. Ou seja, dá para você colocar pai e mãe, porque a maior parte dos convênios não deixa. Não, mas assim vai ficar difícil, porque tal e coisa. Nessa conversa, ele me falou o seguinte, você sabe aquele ritual de exorcismo da igreja lá, do dono da televisão, tal? Já ouvi falar, tal, fui eu que fiz. Como assim você que fez? Não, eu fiz. Tá. Eu falei, né? Fui eu sou psicólogo, eu ensinei, eu treinei o pessoal lá. E aí você chama um fiel ali e diga que você está livre do demônio. Ah, eu estou livre do demônio. E o pessoal, graças a Deus, beleza. E aí, quando chamava alguém que dizia, eu não estou possuído, eles pegavam essa pessoa e levavam para os bastidores, e aí enchia o cara de bolacha lá nos bastidores. Eu estou falando para você o que esse profissional me contou. Tá bem? Depois de apanhar bastante lá, ele vinha ali e falei, se livrou, eu me livrei do demônio, graças a Deus e tal. Naquela oportunidade, eu estou falando em 92, 94, mais ou menos. Naquela oportunidade, ele me disse que o dono da tal televisão tinha um plano ousado, que era colocar os pastores da sua igreja na política partidária, dentro do Congresso Nacional, e passar a votar as coisas que eles achavam importante. Tá bem? Quer chamar o Julião de mentiroso? Você tem toda a liberdade para fazer. Mas eu estava aqui representando a categoria e ele me contou essa história. Moral, o Congresso está cheio de religiosos lá. Está cheio de pastores lá. É por isso que eu te digo, vamos votar em gente que é a seu favor. Vamos votar em gente que é oriunda do trabalho, que saiu do trabalho, que tem visão das coisas que a gente sofre aqui dentro das categorias profissionais. Tá bem? Aconteceu comigo, eu estou passando isso para você agora de graça aqui. Eu não quero que você acredite, deixe de acreditar, ou que ache que eu sou um mentiroso. Você tem aí a sua forma de entendimento, mas eu passei por isso e hoje eu estou vendo que aquilo que ele me contou aqui foi verdadeiro. Tá bem? Esse é o nosso programa de hoje. Gente, falei bastante, nós estamos com 55 minutos quase de programa, mas é importante que você acompanhe, que você leve para todos os seus colegas essas informações que eu acabei de passar, com a direção do KB Lopes, com a produção da Ana Fonseca, a gente encerra.
mas esse programa que vai ao ar pelo YouTube toda segunda-feira, né, a partir das 19 horas, passe para os seus demais colegas, porque fica disponibilizado lá no YouTube. Ó, entra lá, Falaban, você vai ter 4 anos de programa disponibilizado ali. Tá bem? Hoje fiz esse programa comigo mesmo, para ficar engraçado. Deixo um abraço aqui para a Licinha, outro para a Vitória, que acompanha o programa sempre e que eu faço com muito boa vontade. Tá bom? Grande abraço a todos vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Falaban, 19 horas pelo YouTube. Abraço, gente. Boa noite.